mais do que fazer um julgamento sobre as escolhas do Marighella, a escolha da luta armada, é a gente conhecer essa pessoa que fez parte da história, que foi alguém que lutou de uma maneira assim magistral, para além de um discurso, né, para além da ideia teórica, ele levou a coisa para a prática. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje um papo muito bacana com a atriz Bela Camero. Tudo bom, Bela? Como vai? Oi, tudo bem? Muito feliz de estar aqui para falar sobre o Marighella, para falar sobre tudo, esse momento de lançar o filme. Muito ansiosa e feliz. Bela Camero é atriz e atua nas telas brasileiras desde 2008. Chegou a estudar engenharia, mas desistiu da carreira para seguir nas artes. Participou de seriados, novelas e também de uma série de filmes, entre eles Marighella, onde interpreta o papel de uma guerrilheira da Aliança Libertadora Nacional na luta armada contra a ditadura brasileira. Obrigado, viu, por aceitar essa conversa. Queria começar justamente falando sobre isso. Finalmente o filme vai estrear, né? Como é que foi essa espera? O pontapé em Berlim em 2019, com muito entusiasmo, aplausos, né, na Berlinale, parecia que o filme ia engrenar nesse ritmo por festivais e a estreia no Brasil, enfim. E aí teve essa interrupção, né? E agora, só agora que o filme está em processo de lançamento. Queria que você falasse como é que foi essa espera, né? Nossa, foi assim, a gente já estava querendo, na época das filmagens, conseguir lançar o filme antes das eleições, assim, né, para, enfim, trazer alguma discussão, trazer as coisas, né, da temática do filme. Então, isso já não rolou, mas começar a ver o filme estando em festivais internacionais, aplaudido, a gente queria muito que estreasse logo no Brasil. Então foi muito frustrante todas as vezes que quase foi, mas não foi. Foi uma espera angustiante, assim, porque teve alguns momentos que a gente sentia que será que não vai? Será que vai ser só filme de festival e de falar-se sobre? E era a última coisa que a proposta do filme era que acontecesse, né? Era um filme que a gente queria desde o início que fosse lançado no Brasil, para o Brasil. Então, muito difícil essas frustrações do quase ali. E você, enfim, muitas coisas foram ventiladas sobre o não lançamento do filme, né? Uma suposta censura, dificuldades com a Ancine, produtoras, enfim, entrou um monte de coisa aí. Vocês do elenco, né? Como é que vocês estavam a par disso, assim? Se não ia lançar, enfim, os problemas. Como é que vocês sentiram? Sentiram também alguma questão envolvendo uma possível censura da Ancine ao filme? Não houve uma censura direta, né? De filme não vai passar porque não queremos. Mas acho que cada vez mais essa censura tem sido feita, né, pelas vias burocráticas. E nós, assim, atores, tentando entender o que estava acontecendo, porque eu não sei exatamente esses pormenores de papelada. Mas o que era dito pra gente é que estavam exigindo umas documentações complicadas que antes não eram exigidas e enrolando para entregar aprovações, o que consequentemente ia extrapolando datas e prazos de entrega de outras. Então, dava uma sensação de censura mesmo, mas desse jeito sinuoso, assim. E você, Bela, já nasceu um período democrático do país, né? Assim como eu também. A gente não viveu o espírito que marca o filme do Marighella, que é o golpe de 64, né? Obviamente nunca fomos uma democracia plena, mas vivíamos em alguma normalidade, né? Como é que foi para você revisitar esse período tão triste da nossa história? Cara, quando no processo do filme, eu fui ficando cada vez mais frustrada em era, como eu não aprendi de fato coisas assim do país que eu vivo, né? Eu fiquei, cara, como é que estudei, né, numa escola particular, tive esse privilégio e
e o jeito que as coisas eram ensinadas eram muito defasadas, eram muito mais, né, eurocentradas e enfim, um ensino super colonial. Então, me doeu muito, que eu sabia, né? Sempre soube. Ainda bem que eu tenho minha mãe, é uma pessoa super politizada, tenho isso em casa. Mas eu fiquei, como é que a gente não tem isso mais nítido? Como é que a gente não tem essa memória muito mais viva? Como é que não sente essa dor de fato? Me doeu muito, assim, ainda mais vendo como a gente estava na conjuntura, que a gente estava no momento que filmou, pensando como é que a gente passou por tudo isso e ainda está desse jeito as coisas, assim, como é que eu não sei profundamente sobre tudo isso que aconteceu, como é que não é falado, não é gritado. E para Me além doeu um de pouco tudo, não, mas o é para além processo. de tudo, é difícil, né? E para além de tudo, a figura do Marighella, ela foi uma figura, vamos dizer assim, amaldiçoada com o tempo, né? Com uma peste de terrorista e etc. Quando na verdade a gente tem um herói na luta pela democracia, né? Para além do que se é falado a respeito do golpe de 64, a figura do Marighella foi muito esquecida, né? Sim, por isso que o filme, eu acho ele muito importante, quero muito que o maior número de pessoas assistam, porque mais do que fazer um julgamento sobre as escolhas do Marighella, a escolha da luta armada, é a gente conhecer essa pessoa que fez parte da história, que foi alguém que lutou de uma maneira assim magistral, para além de um discurso, né, para além da ideia teórica, ele levou a coisa para a prática. Ele, é o que eu digo, ele abdicou da vida dele pelo que ele acreditava para o coletivo, né? É uma figura importantíssima que a gente só conhece como um terrorista, um radical, que é muito, muito mais que isso, assim. O Marighella, o filme também não sei, a impressão que eu tive que é também um filme sobre renúncia, né? Você falou de abdicar, né? De como o Marighella abdicou de coisas para seguir na luta armada e tudo mais. É, eu tive essa impressão também de que o filme é sobre renúncia, de deixar para trás algumas coisas em prol de uma causa. Você acha que tem sido cada vez mais raro esse tipo de sentimento? É difícil para as pessoas deixarem essa zona de conforto para combater o que quer que seja? Eu sempre quando falo assim da minha personagem no filme, eu digo que mostra muito o fato de realmente renunciar à própria vida a muitas coisas pela luta, pela militância. Eu acho que eu fico com essa sensação, que eu não vou saber chegar a nenhuma conclusão, de que as pessoas, me incluindo às vezes, foram ficando um pouco mais, não sei se apáticas ou anestesiadas e com uma sensação, um pouco movimento, né? São poucas figuras como o Marighella, como guerrilheiros que largavam tudo pela militância. Mas ao mesmo tempo temos alguns exemplos também que acabam correndo tantos riscos quanto, né, as pessoas que entram na guerrilha, né? Um exemplo que todos vão conhecer é a Marielle, que ela só por falas e movimentos que não necessariamente se comparam a largar tudo pela guerrilha foi assassinada possivelmente pelo Estado. Então, que essas pessoas virem inspirações para que a gente não entre nessa apatia, né? Que eu também tenho uma sensação de que, meu Deus, a gente não vai se movimentar, a gente não vai fazer nada. Por quê? O próprio Wagner Moura já havia afirmado em 2019, imagino que, se eu não me engano, no lançamento, na coletiva de imprensa lá em Berlim, que é um filme sobre a resistência ao golpe de 64, mas também sobre a resistência dos nossos dias, né? É, os ataques frontais do governo Bolsonaro, por exemplo, contra comunidades LGBTQIA+, negros, indígenas, né? E, enfim, você também acredita que ele faz essa conexão direta com os dias atuais? Sem dúvida. Inclusive, quando perguntam se falam se é um filme biográfico, é um filme biográfico, mas não é para contar, e tanto que não conta, né? Fala só sobre os últimos anos de vida do Marighella. Ele não
esmiuça historicamente tudo perfeitamente, mas o que a gente tentou colocar, o que o Wagner queria colocar, e nós, atores e equipe que estávamos fazendo, era sobre essa resistência que ainda é necessária nos dias de hoje, né? Não estamos vivendo uma ditadura escancarada, mas tem todos esses grupos que estão sendo reprimidos, oprimidos, que estão sendo silenciados, então é muito atual essa sensação de precisar resistir, de precisar trazer à luz gritos de liberdade, gritos contra a repressão. Tanto que a gente no filme, os atores, a maioria, nós temos os nossos próprios nomes, né? Porque era uma coisa que eram gritos que a gente sentiu que a gente ainda estava precisando gritar, claro que de forma diferente, né? Porque cada movimento muda de acordo com a paisagem do momento presente, né? Social, político, cultural, mas que a gente fica, cara, como ainda é atual, infelizmente, essa temática do filme de resistência, de pessoas que resistem, de pessoas que não vão se conformar, de pessoas que querem sair da teoria e para atitudes práticas, talvez drásticas, para tentar mudar alguma coisa. E para além a gente falou bastante e tem falado bastante, e acho que vai ser falado bastante sobre a temática política do filme, né? Toda a carga política e social que o filme tem, mas tem também, a impressão que eu tive, é um thriller de ação, assim, dos mais bacanas que o Brasil já produziu, né? Não sei qual que é a tua impressão, assim, também sobre isso. Cara, eu quando assisti, eu enfim, já sabia, né, tudo, as cenas mais ou menos, mas o Wagner trouxe isso, né, desses trabalhos que ele fez, muito do Tropa de Elite, do Narcos, tudo, então tem muita ação realmente, câmera muito perto, você se sente ali, vendo, como se tivesse um filme de ação também, tem esse momento dessa tensão nas cenas de perseguição, tiroteio, muita ação mesmo, bem isso que você falou. Falando um pouquinho da tua carreira, Bela, além do Marighella, você também tem em breve o lançamento de Urubus, né? Eu vi o trailer, enfim, e super premiado internacionalmente, né? Correndo vários festivais independentes. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua agenda cheia, dos próximos meses, imagino. Não, eu estou muito feliz com esses lançamentos, assim, porque são projetos que foram feitos antes desse momento pandêmico, então foi tudo se arrastando e foi num momento, assim, da minha carreira, que ainda estou construindo, que eu estava angustiada de... Falei, eu queria conseguir alinhar o que eu faço, o meu trabalho, com coisas que eu acredito no sentido de estar disponibilizando meu tempo, meu corpo, minha voz para falar de coisas que eu acho que eu quero que atinjam as pessoas, que as pessoas saibam, olhem, tragam uma discussão. E eu fiz o Marighella, em seguida o Urubus, que é um filme sobre o picho, em São Paulo, né? De momentos marcantes do picho, e foi feito com pichadores mesmo, sou a única atriz ali. E estou muito feliz que vão vir esses dois ao mesmo tempo. Queria que o maior número de pessoas assistisse para não só valorizar nosso cinema brasileiro, mas para entrar em contato com esses universos diferentes, mas histórias de grupos, de pessoas, de motivações que são muito silenciadas, apagadas. E o estarem vindo nesse momento é muito simbólico. Estou muito ansiosa, assim. Você falou sobre a quantidade de pessoas e como elas vão assistir, enfim, né? A gente tem uma mudança hoje significativa que é essa questão do streaming, né? Como é que vocês, atores, também estão vendo isso, assim? Você tem a questão tradicional das salas de cinema, bilheteria, os valores que eram computados por lá, e agora a gente tem a questão das plataformas, né? E que já são super premiadas. Grandes plataformas já concorrem em grandes prêmios internacionais e tudo mais. Tem uma diferença por aí, assim? Ou acho que é isso mesmo?
futuro é o streaming, as salas de cinema vão rarear cada vez mais? Eu acho que, sem dúvida, vão rarear. Isso tem o lado que, é diferente, né? Um filme que você vê no telão, numa sala escura, com um som, assim, o jeito que bate. Eu acho que isso os filmes vão ser repensados para a possibilidade de não serem vistos dessa maneira. Mas, por outro lado, eu acho que também vai conseguir chegar em muita gente que talvez o cinema não seja uma possibilidade, né? Por questão de preço, de localidade, tem filmes, né, que às vezes não chegam em todas as salas de cinema. E esse, por exemplo, Urubus, que não é um filme que, por exemplo, vai entrar num circuito grande, então muita gente vai conseguir assistir por estar disponível em streaming, às vezes em períodos gratuitos. E isso com certeza vai alcançar muito mais gente que pode ter acesso, né, a um computador para assistir, a uma televisão. Então eu acho que isso pode trazer muita coisa positiva, assim, de alcance de muitos projetos, principalmente menores. Pode ser uma alternativa, né? Eu estava vendo uns dias atrás, estava lendo uma entrevista do diretor, o Denis Villeneuve, sobre esse filme novo, Duna, né? E ele falando que ficou nervoso com a produtora porque eles assinaram lá um processo de venda e distribuição pelo streaming. E ele tinha pensado o filme para passar na tela de cinema, né? Essa coisa do que você estava comentando, do som, das sensações que uma sala de cinema dá. Acho que isso também vai mudar nas produções, né? Na maneira como se produz filme, né? Você vai ter que pensar antes nisso, né? No impacto que é diferente, às vezes numa telinha menor, numa distância menor, de cenas que a experiência de uma sala mexe. Ainda bem que eu não sou diretora nesse momento. Não vou ter que me preocupar tanto com isso. Sim. Bela, você já tinha falado um pouquinho sobre como você chegou a comentar na resposta anterior sobre como você estava pensando em unir o teu trabalho com as coisas que você acredita, né? Você tem uma carreira que transita muito bem, né, entre a TV, as séries mais comerciais e esses projetos mais autorais. Como é que funcionam essas escolhas para você? Como é que é equilibrar isso? Então, minha mãe é atriz. Eu achava que eu ia ser engenheira, que eu era das exatas. Quando eu vi, eu já estava trabalhando e eu não pensava muito, não planejava muito. Eu lidava de uma maneira profissional muito separada, assim. Enfim, as coisas iam acontecendo, eu ia trabalhando porque eu já estava ali. E aí teve esse momento em que eu tive essa também, né, possibilidade, porque nem sempre atores e artistas podem escolher os projetos que querem fazer, né? E porque a gente, enfim, nem todos os projetos que interessam vão ter grana para serem realizados, né? Todo mundo precisa pagar as contas. Então, no momento, eu também pude fazer essa escolha graças a alguns projetos mais comerciais, eu me mudei do Rio, vim morar em São Paulo, para poder escolher mais as coisas que eu tinha vontade de fazer, de entregar isso, meu tempo, minha energia, né, meu corpo, porque acaba se misturando muito nessa profissão. Então, eu fiquei muito feliz, assim, eu gosto muito desses outros projetos também, de fazer maiores, mais comerciais, porque eles possibilitam esses outros que nem sempre são tão fáceis de existir, né? E porque em algum momento ser artista também no Brasil parece que você já você virou quase demonizado, né? Como se a cultura fosse menos importante, menos necessária. E acho que é um momento até eu comecei a acreditar nisso, porque eu falei, gente, tô numa profissão que, nossa, que não serve para nada, não vou estar mudando o mundo. E eu pensei, nossa, não, eu acredito que a cultura, que a arte pode ser agente transformador, pode ser agente de expressão, principalmente para grupos e temas que estão aí querendo ser silenciados e tudo mais. Então, eu acho que essa balança é possível entre fazer coisas, né, para
ter uma estrutura, estabilidade, e outras para essa expressão mais profunda. Uma coisa não anula a outra. E tem que navegar entre esses extremos, né? É, Você fez Malhação, acho que tem uma série de Confissões de Adolescente, né? Enfim, deve sim. ser também uma mudança de chave interessante, né? Então, eu era bem mais nova, né? Eu fazia assim, pensar muito, assim, mas que também me deu muita bagagem para eu poder construir as coisas que eu quero, né? Mas eu me divirto também fazendo. Eu lido como trabalho, tento tirar o melhor, até que não ultrapasse um limite do que vai muito contra o que eu acredito, o que eu acho que, enfim, quero estar relacionada e associada. Isso que é uma coisa que eu fui refletindo mais sobre, minhas escolhas também vão falar muito sobre o que eu tô levando para o mundo, ajudando a difundir, né? Então, essa balança sutil. E falando sobre essa questão do ator e da identificação dele, o que, que ele quer levar para o mundo, desde a campanha de 2018, né, a campanha presidencial de 2018, os artistas se tornaram um ponto importantíssimo de contestação, né, principalmente agora ao governo Bolsonaro. Você acredita que esse é um ponto que não tem volta? Cabe ao artista, a partir de agora, tomar um lado e cada vez mais ser formador de opinião? Cara, quando eu penso nisso para além de ser artista, assim, porque se a pessoa, né, é cantora, atriz, ator, eu não sinto que ela é obrigada a querer se posicionar, a falar de política, mas para mim, acho que qualquer pessoa, atualmente, do jeito que as coisas estão, são meio obrigadas, sabe? Então, para mim, independente de ser artista ou não, eu acho uma loucura conseguir não se posicionar. Então, eu fico assim, muito impressionada. E principalmente, aí entra esse ponto de artistas talvez com visibilidade, tendo um lugar de voz, de expressão, não usar isso. Para mim, é como pessoa mesmo. Eu acho uma loucura quem consegue se isentar da opinião, de falar sobre. Então, como artistas são pessoas, para mim, acho que sim, todo mundo tem que se posicionar as coisas do jeito que estão. Você não querer mudar já mostra que tem alguma coisa estranha, né? Do jeito que você encara o mundo ao redor, assim. Se tá tudo bem pra você, eu já acho meio esquisito, sabe? E os artistas, sim, pra mim, deviam usar o espaço que tem pra levar, que é isso que eu digo, pra mim a cultura, a arte, pode ser um motor super importante pro consciente e inconsciente coletivo. Então, eu acho uma loucura quem não usa disso em qualquer lugar que você esteja sendo artista ou não, assim. Na sua casa, no seu bairro, em tudo. E você, por exemplo, nas redes sociais, deixa muito clara a tua posição, enfim, né, o que você pensa politicamente, as tuas críticas e tudo mais. Você acha que isso pode, de alguma maneira, ou você tem visto isso em algum momento da tua carreira, isso pode te dificultar alguns trabalhos, profissionalmente, isso pode ter alguma interferência no que você faz? Acho que sem dúvida. Com certeza, assim. Mas toda vez que isso, né, que me traz, quando alguém fala, às vezes não vão querer uma atriz que esteja muito ligada à causa X ou à posição política, mas eu já penso, para mim, a vida é maior que a arte nesse sentido, assim. Eu penso, ok, talvez eu não seja uma grande atriz com muitos seguidores e trabalhos que vão me enriquecer, mas não compensa pra mim, eu acho. Eu não conseguiria agir de outra maneira. E, e também eu sei que eu tenho muitos privilégios que me permitem me colocar, então acho que nada mais que o mínimo de eu usar deles para fazer isso, né? Porque também não dá para falar para qualquer pessoa, você tem que se posicionar, não importa onde você trabalha, porque tem gente que não tem condições de não trabalhar em lugar tal. Eu, o máximo que eu puder me utilizar disso, dessa minha possibilidade, por mais que sim atrapalhe talvez alguns projetos, acho que
dificilmente são projetos que vão me interessar a fazer, né? Se incomodar posicionamento político. Você, como eu falei nas redes sociais, tem um posicionamento muito claro. E para além disso, já vi alguns posts teus discutindo política real. Tem uma live falando sobre reforma política e etc. Você gosta, de entrar nesses temas? Como é que você se sente? É, é um mundo que você está descobrindo? Como é que é lidar com isso também? Acho que a sociedade como um todo se politizou muito, né? Para o bem e para o mal, né? A gente vive em uma polarização mesmo. Tem fake news e etc. Tem tudo que ronda isso, essa arma poderosa que é a internet e como a informação circula mais. Mas acho que as pessoas têm falado, como você comentou agora há pouco, sobre política, né? Eu me vi em algum momento não entendendo muito de política. E eu vi que isso não era sem querer, né? Que é parte de um projeto que as pessoas não sejam politizadas, não entendam isso da reforma eleitoral. E as discussões estavam tendo, as mudanças estavam sendo de uma maneira tão confusas que nem quem entendia exatamente estava conseguindo acompanhar. E eu falei, cara, como é que eu, por exemplo, com 16 anos, tirei meu título de eleitor para votar se eu não sabia nem o que era votar em legenda, partido, cadeira? Eu fico, cara, a gente não sabe e a gente precisa saber, porque senão é isso, a gente vai virar apático, a gente vai virar, não tá entendendo nada, então não vou nem começar a querer entender. Então eu fiz justamente isso de usar um espaço que eu tinha de pessoas que me acompanham, me seguem, eu tô ali ouvindo o que eu digo, para eu aprender junto também, porque eu me interesso não de uma maneira tipo, nossa, é meu hobby estudar política. Não, é minha obrigação saber disso. E eu sei que é difícil, eu entendo quem não entende nada e não quer falar sobre porque é confuso. É confuso para mim também, é muito confuso. Então eu tenho tentado trazer essas discussões, essas lives, para fazer de uma maneira bem didática, que às vezes a gente tem vergonha, né, de não entender, mas é que é confuso pra caramba. Então, para mim está sendo muito importante, tenho aprendido muito nessas discussões, as pessoas têm se interessado, ainda mais porque a gente, né, não aprende isso nas instituições convencionais, escola, e a internet possibilita isso, um lugar para você conseguir essas informações fora de um outro contexto educacional que a gente tem essa defasagem. Acho que é isso. Sim. Bela, para a gente chegar no final do nosso papo, qual que é a expectativa, então, do Marighella agora nos cinemas? Como é que você acha que vai ser a reação, do público? O que vai gerar de debate? O que você está esperando para essa estreia, que é dia 4 de novembro, né? Isso. Eu espero que as pessoas assistam o filme. É um filme que para além da temática, muito bem dirigido, feito, fotografado, tem ação, você se envolve ali. E para as pessoas poderem criar sua própria opinião sobre o Marighella, sobre a guerrilha, sobre esse período, sobre o que é resistir. Porque eu acho que é isso que falta, a gente conhecer nossa história e trazer discussões para se aprofundar sobre, para pesquisar mais sobre quem foi Marighella, sobre o que ele fez, sobre o que não está no filme, porque muita coisa não está no filme. Então eu espero que o filme abra esse espaço para a gente se aprofundar na história de onde a gente vive, do Brasil, de brasileiros. E dia 4 tá aí, assistam nos cinemas. E é isso. E digam se gostaram. Legal. Obrigado demais por essa conversa, viu, Bela? Obrigada a você por esse espaço. E é isso, obrigada. Fica tímida. Tchau, tchau. Tchau.